Abram as suas Bíblias comigo, podem se assentar, por favor. Abram suas Bíblias comigo em Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9, nós leremos alguns versos juntos nessa noite. E essa palavra veio ao meu coração, Deus sabe o porquê, durante esse período que nós tivemos de feriado, de carnaval, e eu não estava pulando o carnaval neste momento, né? Estávamos em dias aproveitando a família, aproveitando o feriado um pouquinho, e veio ao meu coração e eu peguei a minha Bíblia, comecei a ler, estudar. Confesso que pensei até em alguns outros temas para conversarmos hoje, mas se Deus aponta a direção, como servos a gente apenas segue. E eu espero que seja bênção para a sua vida e para o seu coração nessa noite. Atos capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 19. Se você já achou aí na sua Bíblia, diga achei. Se você está procurando ainda, faz um sinal, fala, peraí que eu estou chegando. Chegamos todos? Ok, diz assim para nós a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez pela sua palavra, que ela possa, Senhor, mexer no íntimo do nosso coração, e que a gente saia daqui, Pai, entendendo a sua direção para nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma das características que nós encontramos no ser de Deus é uma característica que pertence tão somente a Ele, e às vezes a gente não consegue entender muito bem o que isso significa. Essa característica é soberania. Deus é um ser completamente soberano, e ser soberano não quer dizer apenas que Ele saiba o que vai acontecer, como de fato Ele sabe.
Mas entender que Deus é um Deus soberano é nós entendermos que não existe sequer nenhuma barreira que impeça Deus de agir da forma como Ele mesmo quer. Não existe nenhuma barreira para que Deus altere todas as situações no mundo conforme o plano dele. Não existe barreira, inclusive, para que Deus opere e entre na vida de uma pessoa, transformando completamente o coração dessa pessoa. Não existe vontade nossa que impeça Deus de agir. Não existe palavras que a gente diga que impeça Deus de tomar conta das nossas vidas. Deus faz aquilo que Ele bem entende e o que Ele bem quer fazer em todas as coisas, em todas as pessoas, sem restrição nenhuma. E lógico que nós, como sendo seres limitados, sendo criação de Deus, não compreendendo completamente todo o plano de Deus e aquilo que Ele quer fazer, muitas vezes a gente não entende mesmo quais são os planos, o que é que Deus está fazendo. Quando nós olhamos algumas pessoas que geralmente a gente já bate o olho e a gente já condena por conta própria por causa de um histórico, por causa de ações passadas, por causa de pensamentos, por causa de qualquer linha filosófica, sociológica, política que a gente veja, e a gente olha para essas pessoas e já entenda no nosso coração que aquele ali não tem nenhuma salvação. Isso já aconteceu com você? Esse tipo de julgamento? Sejamos sinceros, isso já aconteceu, não é? Em algum momento. Comigo, algumas vezes aconteceram. A gente olha para a pessoa e às vezes até aquela pessoa que simplesmente é sem vergonha por natureza. E a gente olha e pensa, não tem salvação, solução ou qualquer coisa que a gente faça para que essa pessoa tenha de fato uma saída diante de Deus. Meu pai tem alguns irmãos, ele tem 6 irmãos, contando, fora ele, né? E o mais novo deles é um irmão adotado. Meus avós o adotaram quando ele era ainda criança e ele foi crescendo, foi desenvolvendo e ele pegou aquela famosa fase da rebeldia, né? Dos adolescentes e dos jovens. Mas ele virou um roqueiro, daqueles que sai batendo a cabeça no muro, que sai chutando velhinha na rua, sabe esse tipo de gente que faz as atrocidades maiores que a gente vê por aí. E eu me lembro que vários e vários natais, a gente morava no interior e a gente vinha para São Paulo comemorar o aniversário com meus tios e meus avós, e toda vez que ele saía de perto da gente, alguém da minha família virava e dizia, esse aí não tem jeito não. Esse aí não vai dar em nada. A coisa piorou um dia que depois ele voltou. A gente viu ele em um mês, no outro mês ele voltou com 8 tatuagens. E todo mundo ficou olhando aquilo lá e as tatuagens mais aleatórias possíveis. Vocês se lembram do Dolinho? Lembra? Papai, você é amor, aquele desenho. Ele tem o Dolinho tatuado na batata da perna. Você olha para alguém que faz isso, você fala, não tem nada na cabeça. E por muitos e muitos anos, meu tio teve algumas ações não tão legais, mas o que mais acontecia era parte da família olhando para dizer, esse aí não tem mais jeito. Muitas vezes a gente faz isso com pessoas próximas da gente, com pessoas que convivem no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amizade, ou pessoas que pelas suas roupas, pelo jeito que entram aqui na igreja e a gente já dá um passinho para trás, né? Falando, a gente vai cumprimentando todo mundo, pula 2 bancos, cumprimenta o resto ali, para a gente não ter aquele contato direto, porque muitas vezes a gente pensa que Deus vai limitar a sua ação e a sua atuação direta na vida de alguém, por conta daquilo que a pessoa aparenta ser, ou que ela transmite ser através da sua imagem. E eu olho para um texto como esse, e eu fico pensando no caso das pessoas que encontraram com o apóstolo Paulo, até então sendo ele Saulo aqui nessa altura. Saulo estava indo para Damasco, quase literalmente com uma licença para matar.
ele tinha licença dada pela religião daquela época para ir até Damasco, encontrar aqueles que tinham se desviado do judaísmo e tinham se rendido a Jesus e estavam o seguindo. E uma vez Jesus diz nos evangelhos que ele era o caminho, a verdade e a vida, lembram-se disso? E os seguidores de Jesus, aqueles que iam para entender o que Jesus estava falando, ensinando, eram conhecidos como aqueles do caminho. Por isso que Lucas, quando escreve Atos, ele faz questão de registrar. Esses que eram os do caminho, eram aqueles que seguiam a Jesus. E Saulo não estava indo até lá com uma gentileza no seu coração para chegar até alguém e dizer assim: olha, querido, você está seguindo Jesus e isso não é legal para a nossa religião, então você não volta comigo, por gentileza, para Jerusalém, para a gente conversar melhor lá e ver o que acontece? Não tinha esse carinho no trato, não. Saulo estava indo para lá para trazer à força aqueles que se desviaram da religião judaica. Alguns autores e comentaristas desse texto, eles ressaltam para a gente a ideia de que Paulo, e dentro do seu partido do judaísmo, o partido dos fariseus, e de fato era um partido porque eles se envolviam na política, e inclusive o ponto alto da revelação do Messias que eles esperavam era que viesse alguém que interferisse diretamente nos meios políticos e tomasse para si o controle governamental sobre todas as coisas. E é claro que quando a gente olha pela história de Jesus, é completamente o contrário. Nada acontece tomado à força, mas acontece pelo amor e pela ação de Deus num processo na vida das pessoas. Então esses homens olhavam para Jesus, não com o olhar de procurarem ali, na pessoa de Jesus, o Messias de fato e tentar entender se era ou não era, mas eles olhavam para Jesus com a ideia de que a missão deles era ajudar a Deus, tomando esse Messias e matando esse suposto Messias. Então, para Saulo ir para Damasco, para buscar aqueles que se desviaram, para tentar matá-los de alguma forma e matar a Jesus, não era só um passatempo, mas era a missão de vida de um cidadão desse. E agora imagine você sendo um seguidor de Jesus, alguém que está seguindo o caminho, e aquele que você sabe que viria para matar, e inclusive, se depois você quiser folhear algumas páginas para trás aí, ler o capítulo 7 de Atos, acontece o apedrejamento de um homem chamado Estevão. E quem estava comandando aquele apedrejamento era quem? O bendito do Saulo. E agora esse homem que matou um irmão nosso, há alguns dias atrás, chega em Damasco, diz que teve um encontro com Deus. Convenhamos que possivelmente a gente ia ficar com o pé atrás. Se nós olharmos o restante do capítulo 9, o começo do 10, a gente percebe que os discípulos, todos eles, não foram até Saulo para andar perto dele, para acompanhá-lo. Mas, possivelmente, apenas Tiago e João seguiram até Saulo para conversar e entender o que estava acontecendo. Porque é muito mais fácil a gente entender que, de fato, ele estava fingindo ter sido encontrado por Deus, e uma vez que ele estivesse no meio dos cristãos ali, era para fazer a festa, era você colocar o lobo no meio do galinheiro, solta lá e ele vai fazer a festa. E muitas vezes a gente entra numa neura, digamos assim, de olhar para situações, olhar para as pessoas que chegam para a gente e dizem que encontraram com Jesus, e a gente continua com o pé atrás, pensando, será que realmente essa pessoa se converteu? Será que essa pessoa realmente tem jeito para a vida? Porque se depender do nosso olhar, não tem. E aí é que entra mais uma vez o ponto da soberania de Deus. Porque, meus irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele simplesmente faz. Nós compreendemos, infelizmente, muito mal uma palavra chamada livre-arbítrio nas nossas vidas. A gente olha para esse termo livre-arbítrio e entendemos que Deus colocou a gente no mundo, soltou a gente lá e falou, vai lá, faz aí o que você bem entender, e se por acaso, um dia você quiser, aí você volta para mim, senão, vai lá fazer a festa.
Imagine se Paulo tivesse um livre-arbítrio, Saulo, aqui ainda, tivesse um livre-arbítrio, você acha que ele se voltaria para Deus? Você acha que ele olharia para a pessoa de Jesus e se entregaria a ele de uma hora para outra, passaria de ser um matador para ser um discípulo por conta própria? Porque ele acordou bonzinho naquele dia e falou, eu não quero mais matar não esses caras aí, eu vou me juntar a eles agora e vou seguir. Quando Deus quer atuar na vida de alguém, meus irmãos, não existe suposto livre-arbítrio que segure a ação de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele simplesmente faz. Porque se não fosse a ação de Deus na sua vida, sabe Deus quem você seria hoje? Sabe Deus as escolhas que você teria feito? Vai saber onde é que você estaria nessa semana de carnaval. Quando Deus quer agir, Ele simplesmente chega e age. E como criaturas limitadas, a gente precisa entender como é que Deus age nesse meio e como Deus se revela a essas pessoas que nós entendemos ser completamente improváveis de se converterem e de se renderem a Jesus. Por isso eu separei 2 lições que eu acho que se aplicam na nossa vida nesse texto aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, volte comigo seus olhos, por favor, dos versos 4 e verso 5. Versos 4 e 5 dizem para nós: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmãos, quando Deus se revela para alguém, quando Jesus se mostra de fato para alguém, não existe cidadão nesse mundo que resista ao chamado de Deus. Quando Deus aparece para nós, Ele revela-se de uma forma que a gente não conhece. Ele se revela como sendo alguém completamente santo. De manhã nós cantamos um hino que diz santo, santo, santo. E quando nós olhamos para a cultura hebraica, que foram os textos lá dos Salmos e que começaram a mostrar Deus como sendo triplamente santo, digamos assim, eles não colocaram essa repetição só para mostrar que Deus de fato era santo. Mas essa repetição dos 3 termos seguidos, eles mostram uma coisa, uma ação, uma característica de alguém que é completamente santo, que não existe sequer sombra de variação dessa santidade. Deus é um ser totalmente santo, em que é impossível nós olharmos para Ele, para a ação dEle, e não percebermos essa santidade completa que existe nele. E o problema é que nós, por outro lado, nós somos seres pecadores. Há uma máxima na teologia que todo o primeiro ano de teologia os professores ficam lá fritando a nossa cabeça. Eles vêm com uma pergunta: nós somos pecadores porque nós pecamos, ou nós pecamos porque somos pecadores? Qual é a ordem dos valores aqui na vida humana? E basicamente a nossa natureza por si só, ela é completamente pecaminosa. Por isso que quando a gente aceita, ou melhor, quando a gente recebe a Jesus na nossa vida, nós vamos passar durante toda a nossa vida aqui na terra um processo chamado santificação. Esse processo só acaba quando Jesus voltar para nos buscar aqui. E esse processo é justamente eu e você passarmos a nossa vida lutando contra o pecado que habita o nosso coração. É nós tentarmos ser santos como o Senhor é e que Ele quer que nós sejamos. Tanto Levítico quanto Pedro, em sua primeira carta, vão dizer que Deus quer que nós sejamos santos porque Ele assim é também. Então, quando nós nos encontramos com a pessoa de Jesus, quando Ele se revela para nós, nós vemos o poder do
próprio Deus em ação, de forma que a gente encontra nele um ser completamente santo, totalmente diferente de nós, com uma grandeza muito maior do que a gente de fato possa entender, que a gente possa compreender. E é por isso que quando nós nos encontramos com ele, e você tem a sua história de conversão, e você pode se identificar nisso, que um dia nós entendemos de fato que não teria outro caminho para nós, para a nossa vida, a não ser nós nos rendermos a esse Deus. E é por isso que a gente se converte. Convenhamos, irmãos, que nós não nos renderíamos a um Deus que nós não entendêssemos que Ele é superior a nós, não é? Por isso que quando alguém de maneira completamente infeliz virou para o seu público para dizer assim, olha, você criatura de Deus, é o ponto fraco de Deus. Eu comecei a olhar para aquela situação pensando, se existe ponto fraco, já deixou de ser Deus. Você seguiria um Deus que perde o controle das coisas em algum momento? Seguiria ou não? Você teria confiança de todo mês você depositar 10% uma oferta na casa de um Deus que não teria poder suficiente para sustentar você e a sua família? Não faríamos. E a gente não faz isso e não deve fazer por uma troca com Deus, mas por entender que Ele já, por si próprio, sustenta a nossa vida a ponto de que vale a pena a gente se render a esse Deus. E é isso que acontece aqui na vida de Saulo, sendo ele um mestre da religião, sendo ele um líder alto dentro da sociedade em que ele vivia, sendo ele alguém reconhecido e por muitas vezes premiado pelo seu trabalho em destruir os seguidores de Jesus, que agora precisa chegar diante desse Jesus e, como lemos no texto, se encontrar numa situação de uma completa vulnerabilidade diante de Deus, a ponto de se render e jogado no chão, sofrendo as consequências do poder de Deus estando cego, entender que o único Deus que controla todas as coisas é aquele que se apresentou em Jesus. E por isso é que ele começa daqui para frente uma mudança de vida. Eu acho interessante o nível de ironia que tem nesse texto. Imagine você no lugar de Saulo, você saindo para a cidade de Damasco, querendo pegar as pessoas para dar um jeito nelas. E imagine ele saindo de casa, dizendo lá, possivelmente para sua esposa, para quem estivesse perto, para os seus companheiros de sinagoga, dizendo assim, gente, estou indo para Damasco, eu vou lá dar um jeito naquela galera toda e eu volto. E ele, naturalmente, pelo seu plano, voltaria como sendo vitorioso naquele momento, tendo concluído a sua missão. Agora imagine esse cara voltando para casa e dizendo assim, então, gente, tem aquele Jesus lá que eu fui, matar o povo dele? Então, agora eu sou um daqueles lá. Eu sou um daquele povo lá. E eu imagino ele, na sua época, possivelmente com a raiva que tinha dos cristãos, xingando mesmo, dizendo, vou matar aquele bando de infeliz que está lá seguindo esse Jesus. E voltar para casa como sendo um daqueles que seriam os infelizes que seguiam a Jesus. Quando Deus entra em ação na nossa vida e quando Ele interfere na nossa história e Ele se apresenta para nós, meu irmão, não tem plano, não tem objetivo, não tem missão na vida que não se renda comigo e com você a esse Deus. É por isso que quando nós olhamos essas pessoas improváveis de serem convertidas, aqueles que se mostram como sendo agora crentes, ou aqueles que você conhece, que acha que não tem futuro nenhum, um dia podem de fato se render a esse Deus, porque não depende naturalmente de uma escolha nossa, mas muitas vezes dependem de nós olharmos essa revelação de Deus, e diante dele nos prostrarmos
tratarmos como servos. Não depende dessas pessoas acharem que vão precisar simplesmente escolher a Deus, mas isso se trata de um movimento de nós, como igreja, como família, como amigos de outras pessoas, estarmos em oração por elas, pedindo para que Deus se apresente a elas também. Cabe a nós a missão de sermos aqueles que levam a palavra de Deus e que constantemente oram a esse Deus pedindo: Senhor, se mostre para o meu filho. Senhor, apareça para o meu vizinho. Senhor, mostre-se aos meus colegas de trabalho que precisam do Senhor. Porque, meus irmãos, quando isso acontecer e quando isso estiver nos planos de Deus, nós seremos testemunhas de transformações radicais na vida daqueles a quem um dia, inclusive, nós condenamos como se não tivesse saída. Eu me lembro, meu pai foi, por 5 anos, pastor de uma igreja lá no Jabaquara. E durante os anos que nós estávamos lá, algumas pessoas iam e vinham, e ali naquela região, é uma região que recebe muita gente de fora do estado que vem para trabalhar. Como está mais ou menos próximo da Zona Sul, próximo do aeroporto, muita gente que vinha para cá, vinha para trabalhar, passava um tempo e geralmente voltava para suas casas. E em uma dessas andanças e esses movimentos de pessoas passando por ali, nós conhecemos uma moça que tinha vindo da Bahia e vindo para cá porque o esposo dela tinha conseguido uma promoção de trabalho e ia trabalhar por aqui. E, meus irmãos, pense num cara gente boa, um dos homens mais amorosos que eu já conheci na minha vida, mas completamente cético em relação a Deus. Ele tinha certeza absoluta de que Deus não existia, de que essa história de religião era baboseira, de que Deus agindo no mundo, isso não existia não, e que o mundo foi criado mesmo num acidente químico aí e tudo mais. Mas era alguém que, apesar de não entender a fé, ele também não era um opositor à fé cristã. Por isso, inclusive, muitas vezes ele levava a esposa e a filha para a igreja. E quando eles chegavam lá, geralmente ele ia, cumprimentava todo mundo, ficava no culto da manhã, vinha para o culto da noite. Ele ficava ali e ele dizia, no fim do culto para o meu pai, dizia: "Senhor pastor, até é legalzinha essa história que o senhor contou aí, mas você sabe que não tem nada disso, né?" E ele brincava ali com a gente, não num tom de afronta, mas num tom de conversa, e a gente sempre levou esse relacionamento de amigos assim e tal. E uma vez eu lembro que a gente ia encerrando o culto de jovens lá, eu falei: "Gente, Deus abençoe fulano, menos você que você não acredita, então um dia você vem para cá, mas quanto ao resto, Deus abençoe todo mundo." E aí ele ficava lá dando risada e tudo mais, até que um dia, aquele que a gente achou que simplesmente era alguém que não acreditava, foi participar de um pequeno seminário que nós fizemos com os jovens a respeito de religião e fé, a diferença que existe entre a fé e a ciência, por exemplo. E eu convidei lá um amigo de alguns anos já de caminhada para pregar naquele dia, e aí ele virou para todo mundo para dizer: "Alguém tem dúvida sobre isso?" Quem levantou a mão? O abençoado lá, ateu. Gente, ele deu um nó na cabeça de todo mundo. Inclusive do cara que era especialista entre a divisão entre a fé e a ciência, ele deu um nó na cabeça do cara. E aí ficou aquele clima de: e agora? Quem é que vai responder? Né? O que a gente vai fazer e tal? E sei que no fim das contas a gente passou um pano quente na situação. No final ele estava completamente constrangido, pediu perdão porque ele não queria causar aquilo, mas que ele só não acreditava naquilo lá. No dia seguinte, nós tínhamos a EBD de manhã, e era uma semana de carnaval, inclusive, e nós tínhamos lá algumas pessoas que estavam viajando tal, e como geralmente é de costume nessa época, igreja um pouco mais vazia, e aí ele foi levar a esposa e a filha para a EBD, e o carro dele quebrou providencialmente no estacionamento da igreja. E o carro dele quebrou, e toda vez antes da EBD a gente tinha um café da manhã comunitário. A gente chegou lá e falou: "Meu, vem tomar um café com a gente, você chamou o seu seguro aí?" Até eles chegarem e vem para cá. Nós tivemos um período de oração, e meus irmãos, meu pai fez um devocional de 10 minutos naquele dia.
E eu me lembro como se fosse hoje, ele falando sobre sal da terra e luz do mundo, em 15 minutos, com a igreja reunida. E quando ele terminou esse devocional, que nós levantamos para seguir lá, cada um para a sua sala, esse homem estava vermelho de tanto chorar naquele momento. Inclusive, um dos diáconos da igreja que estava lá com a gente achou que ele estava passando mal. Pegou o kit de primeiros socorros para ir atender e tal. E quando nós chegamos para conversar com ele, ele virou para a gente e falou assim, para o meu pai na época, falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas agora eu entendi que eu sou filho de Deus. Sem preparação, sem nada muito extraordinário, sem nenhum tipo de ação intencional para que ele se convertesse naquele momento. Em 15 minutos de um devocional que, convenhamos, nós sabemos muito bem o que Mateus capítulo 5 diz. Inclusive, estamos falando desse texto nas quintas-feiras, em que a gente não está descobrindo nada de novo, mas relembrando os princípios da nossa fé, entendendo simplesmente que Deus nos separou para ser diferentes do mundo por si só. Esse homem se rendeu a Jesus. 2 meses depois estava ele na classe de batismo. 3 meses depois estava ele sendo batizado no dia do aniversário da igreja. E ele dizia constantemente para muitas pessoas: eu não sei o porquê, mas eu não consigo não me render a esse Deus. Eu conheço os argumentos que querem provar que ele não existe, mas agora tudo mudou porque eu via esse Deus. Irmãos, o mesmo Deus que fez isso com esse homem, o mesmo Deus que fez isso com o apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que atua no nosso meio hoje, pode fazer isso com seus filhos, que pode fazer isso com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você sabe que até conhecem a palavra do Senhor, mas que estão completamente virados no mundo hoje. O meu tio, que eu comentei para vocês no começo do culto aqui, ele teve 2 filhinhos depois, e depois de algum tempo ele simplesmente resolveu aceitar um convite para ir na Bola de Neve de Santo André, e quando ele chegou lá, ele relembrou tudo que ele aprendeu na infância, e o resultado é que hoje ele está criando os filhos dele, está firme dentro da igreja do Senhor. Deus não espera, meus irmãos, a nossa aprovação para agir. Deus não espera que as pessoas talvez simplesmente queiram ser ali alguém conhecidas de Jesus. Quando Deus se revela para alguém, quando Deus se revelou para nós, e quando Deus, se Ele quiser se revelar àqueles que estão perdidos perto de você, não existe outra saída a não ser rendição completa a esse Deus. Se você quer um bom motivo de oração para esse ano, para o restante desse ano, ore para que Deus se revele aos seus parentes. Ore para que Deus se mostre mais uma vez para aqueles que não o conhecem. Ore para que Deus te dê o privilégio de ser testemunha de pessoas se reconciliando com esse Deus e de pessoas completamente improváveis se rendendo a esse Deus e servindo ao mesmo Deus que um dia eles negaram, que um dia eles disseram que não existia, que um dia eles nem quiseram saber. E meus irmãos, posso ser sincero para vocês? Se tem pessoas que servem a Deus de todo o coração, com tudo o que tem, são aqueles que mais tentaram resistir a esse Deus. Deus usa a quem Ele quer. Cabe a nós sermos aqueles que espelham a imagem desse Deus, para que essas pessoas se encontrem com Ele e sejam transformadas. Amém? Essa missão é nossa, nós precisamos seguir assim. E também, apesar do movimento de Deus se revelar a essas pessoas, Deus também trabalha com aqueles que já são seus servos. Olhe comigo mais uma vez, os versos 10 até o verso 14, por favor. Verso 10 ao verso 14. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor clamou numa visão:
O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que eu voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Irmãos, se tem um dos pontos que eu acho mais bonitos, mais sublimes na Bíblia, é esse momento de Deus com o próprio Ananias. Porque, meus irmãos, o tipo de disposição que Ananias mostra diante de Deus não era brincadeira. Nós sabemos e já vimos tudo o que era aquele currículo maldito, digamos assim, de Saulo naquela época. Imagine para um homem, discípulo de Jesus, um daqueles que seria vítima deste mesmo Saulo, sair da sua casa, ir até outro lugar e encontrar aquele homem que estava querendo matar todo mundo. Meus irmãos, isso não é para qualquer um, não. Se eu fosse Ananias, provavelmente eu ia me fazer de surdo. Era Jesus dizendo, olha, vai lá, e eu falando, deixa eu tomar um café primeiro, deixa eu fazer outra coisa aqui, depois eu vou. Se eu fosse, eu chamava pelo menos uns 15 para ir comigo, que se quisesse me matar, ia ter que matar todo mundo também. Ia fazer a força-tarefa de Jesus para ir atrás desse camarada lá. Mas, irmãos, a disposição que Ananias mostra para ele, que Ananias demonstra através dessa palavra, é aquela que a gente também precisa ter. Primeiro, porque Ananias certamente tinha consciência de que se este homem estava sendo rendido a Deus, teria se rendido ao Senhor, é porque Deus tinha começado uma obra nele. Se você parar para analisar o texto de uma maneira um pouco mais detalhada, você percebe que quando Jesus derruba Saulo literalmente, do cavalo, e ele vai dizer, olha, por que é que você está perseguindo a mim? Jesus já tinha sido levado aos céus, não estava mais no meio destes homens. Mas o que a gente tem de lição aqui é que quando pessoas, que qualquer que sejam, começam a perseguir você por causa da sua fé, não estão perseguindo somente a você, mas perseguindo ao próprio Deus. Mexer com a igreja, com o povo de Deus, é mexer com o próprio Deus. E nós sabemos muito bem que o maior interessado na própria obra dele é ele mesmo. E Deus age em direção do seu povo. A mesma coisa que Deus fez com Saulo, pode ser que Deus faça com quem está perto de nós, e que inclusive odeia a gente por estar aqui. Pode ser aquelas pessoas que têm raiva da Bíblia, que têm raiva de crente. Não sei se vocês já ouviram testemunhos assim, mas lá no seminário uma vez a gente estava conversando e tinha um rapaz que ele estava estudando e ele era traficante antes de entrar no seminário, e foi um daqueles dias, que mais uma vez ele deu um testemunho lindo da conversão dele, e eu depois chegando para dizer, então, sou filho de crente, sempre fui crente, sempre estive na igreja e tal. E aí depois que eu dei o meu testemunho, ele levantou e falou, uma coisa que eu odiava na favela era crente. Eu tinha ódio de crente. Quando eu via a mulherada saindo das suas casas lá na favela com a Bíblia debaixo do braço, eu comprava 1 litro de creolina e jogava na parede toda da casa dessa pessoa, inclusive debaixo da porta se desse. Simplesmente de graça, é um ódio de graça. Muita gente que tem esse tipo de ódio, que está perto da gente, um dia podem estar aqui dentro. Meus irmãos, nós queremos crer que a nossa igreja ainda tem muito para crescer, amém? Amém, gente? Não pense você que Deus vai trazer para cá outros crentes como nós somos. Não pense você que Deus vai trazer pessoas para cá que vão sentar aqui e dizer, não, eu não tenho dúvida de nada, eu acho Jesus uma pessoa muito legal, eu quero estar aqui para ir conhecendo mais e estar aqui com vocês. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados para que outros Saulos, à medida, claro, da comparação de época, estejam aqui no nosso meio também.
E quando eles estiverem aqui, e eu faço referência àqueles que são ex-drogados, ou que estão em processo de se libertar de drogas, de outros vícios, possíveis prostitutas ou ex-prostitutas que entrem aqui no nosso meio, algumas pessoas que em algum momento sejam moradores de rua, inclusive, que tenham um encontro com Deus e venham para cá, não para ficar lá no fundo ou para ficar aqui fora do lado assistindo o culto, não, mas para estar sentado do seu lado, do meu lado quando estiver aqui. Pessoas completamente improváveis de estarem servindo a Deus estarão aqui, do nosso lado. E Deus levanta no nosso meio outras pessoas como Ananias o foi, para que quebrem os seus preconceitos, para que entendam a missão de Deus no nosso meio, para que a gente cuide dessas pessoas. A coisa não é assim, irmão, chegou alguém complicado, fala, pastor Isidro, leva lá para o gabinete, se tranca lá e de preferência só abre quando eu for embora de novo. É estar no nosso meio, é nós vivermos com vida, a nossa vida, na vida dessas pessoas aqui. Meus irmãos, a transformação progressiva que acontece no nosso meio, é a ação de Deus, que conta pela misericórdia dEle, comigo e com você neste processo também, de cuidar, de discipular, de ouvir, de entender as dúvidas e os anseios dessas pessoas, de sermos aqueles que vão ouvir histórias difíceis de serem ouvidas, e que sem preconceito vamos dar um abraço nessas pessoas, vamos cuidar dessas pessoas, vamos discipular com amor e com palavra de Deus na vida deles. Isso envolve nós entendermos que nós mesmos somos como Ananias, pessoas que em algum momento até vão chegar para Deus, como Ananias fez, para dizer assim, Senhor, esse aí eu sei quem ele é. E eu até ouvi alguns papos aí de que talvez seja melhor deixar ele quieto lá, e eu fico aqui e ele fica lá. Pessoas que muitas vezes vão até tremer antes de falar com essas pessoas, mas que não vão deixar passar a oportunidade de serem também agentes de transformação no meio da nossa igreja, aonde nós estamos. Pode ser que você seja o Ananias que a sua família precisa. Pode ser que você seja o Ananias que vai abençoar toda a sua rua, inclusive aquele vizinho que você não gosta. Pode ser que você será um Ananias que muitas vezes vai ter que chegar numa reunião de família, num dia de trabalho, numa reunião de amigos, e encontrar com aquela pessoa que um dia brincou com você, que um dia te ofendeu porque você é crente, que um dia mexeu nos seus sentimentos porque você vai para a igreja, e você estender a mão para essa pessoa para dizer, olha, tem uma vida muito maior do que essa, e eu quero te ajudar a chegar nela. Sermos como Ananias, irmãos, não é nada fácil, mas é necessário para o nosso meio. É por isso que nós precisamos estar com o nosso coração completamente aberto a Deus e ao que Ele quer fazer. Uma das coisas que mais me impressiona, entre todas as que eu já comentei neste texto, é que quando Ananias chega diante de Saulo, ele não chega dizendo, você aí, que matou os meus irmãos, você aí que está dizendo que se transformou, mas eu não sei muito bem, dizendo, fica ligado aí, porque se você vacilar, eu mato você também. Mas quando Ananias chega diante daquele homem, assassino, perseguidor, um homem que abusou de outras pessoas no seu físico, e ele chega diante de um homem transformado por Deus e o chama de irmão. Ananias tem a moral de chegar diante daquele homem e dizer, irmão Saulo, eu vim aqui porque Deus mandou. Pode ser que você não creia muito na conversão de algumas pessoas perto de você. Pode ser que você não dê moral nenhuma àquelas pessoas que estão vivendo no dia a dia com você e que disseram que foram convertidas e que mudaram de vida.
Mas muitas vezes, parte da transformação dessas pessoas acontece quando Deus deu o pontapé inicial e nós olhamos para essas pessoas quebrando os nossos preconceitos e paradigmas, olhando para eles como pessoas alcançadas por Deus da mesma forma que nós fomos, e nós não chegamos para dizer: você, seu ex-homossexual, seu ex-travesti, seu ex-ladrão, seu ex-viciado em qualquer coisa, seu pecador miserável. Mas é quando a gente chega para dizer: olha, você é o meu irmão, você é filho do mesmo pai que eu sou, você é lavado pelo mesmo sangue que me lavou também. A nossa diferença, meus irmãos, para as pessoas mais podres desse mundo, se chama Jesus Cristo, porque fora disso, nós somos completamente iguais. Deus tem a mania de levantar Ananias no nosso meio, para que nós sejamos a ação de Deus na vida de outras pessoas. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que a ação de Deus está acima dos seus preconceitos, inclusive acima do que você acha ou não. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas na medida de entender: será que se converteu mesmo? E de fato, todo aquele que é convertido de maneira genuína, ele demonstra na sua vida que de fato foi convertido. Não existe a ideia de nós dizermos assim: ó, sou crente, valeu, vou continuar minha vida como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, a ação de transformação acontece imediatamente. Tanto que, se você ler depois o decorrer do texto, Saulo tem os seus olhos abertos, ele entende Jesus como sendo seu Senhor, e o primeiro ato dele, depois desse momento bonito com Ananias, é ir e ser batizado. E como nós sabemos bem, o batismo não é um ato que nos leva à salvação, mas é a nossa pública profissão de fé diante de todo mundo. Ele estava mostrando para aquela sociedade que o conhecia bem, que agora ele tinha sido transformado. Todos aqueles que dizem-se convertidos, um dia vão precisar mostrar que são convertidos, mas até lá, o nosso papel é de sermos agentes do Senhor, nós sermos uma igreja cheia de Ananias, que cuidam daqueles que são completamente improváveis de serem servos de Deus, não porque acham que vão ganhar alguma coisa, ou porque nós vamos ter qualquer tipo de lucro nessa ação de Deus no meio das pessoas, mas simplesmente por entender que nós precisamos cumprir a missão que o nosso Deus deu. E para isso, querido, esteja pronto para viver novas experiências com Deus. Porque você sair na rua, como era a nossa realidade na igreja em que viemos. Meus irmãos, nós estávamos a 6 minutos andando da Cracolândia. Se você já foi a Cracolândia ou já ouviu as histórias de lá, você imagina as pessoas que nós recebíamos lá. E imagine, e eu vou confessar aqui, abrindo o confessionário nosso aqui, a partir de mim. Imagine eu, com todo aquele preparo que nós queremos ter antes de chegar na igreja. Eu nunca fui muito de usar terno e gravata e tal, mas eu sempre procurei ir mais ou menos arrumadinho lá para a igreja. E eu colocava meu sapato, minha camisa nova, geralmente, passava o meu perfuminho e tudo mais, e chegava na igreja, e quando eu chegava lá, tinha um cidadão que estava pelo menos há 1 semana sem tomar banho, e antes do culto vinha me pedir: olha, senhor, pode orar por mim? E eu levava às vezes a pessoa no gabinete ou na porta da igreja. No final a pessoa já estava lá chorando, já estava reconhecendo o estado em que estava lá. E aí virava para mim e dizia: você me dá um abraço? E eu pensando, tem culto daqui a 10 minutos. E depois eu tenho que despedir os irmãos na porta com cheiro de mendigo. E meus irmãos, se não for de fato a ação do Espírito nas nossas vidas, como Deus quebrava minha perna direto lá, nós não teríamos coragem de chegar numa pessoa dessa e dar um abraço nele. Mas fazíamos porque era necessário. Porque Deus não está preocupado somente com as estéticas ou com o que as pessoas vão pensar de nós.
Deus está preocupado com a ação que Ele está fazendo no nosso meio. E cada vez que nós nos dispomos a sermos um Ananias na vida de alguém, Deus trabalha na vida dessas pessoas, através da nossa vida, e trabalha na nossa vida para nós entendermos que nós aqui, todos juntos, somos servos. E servo não escolhe onde quer trabalhar. Servo não escolhe o que quer fazer ou não. Servo simplesmente faz aquilo que o seu Senhor mandou fazer. E é para isso que nós precisamos estar preparados. Meus irmãos, eu sinceramente não conheço qual é o seu dia a dia. Eu não conheço a família da maioria de vocês, não conheço o meio em que a maioria de vocês vive aqui ainda. Um dia, se Deus quiser, vou estar conhecendo. Mas certamente tem pessoas, tem Saulos perto de você. Tem pessoas perto do seu convívio diário que precisam de Jesus. Tem pessoas que estão em situações que nós olhamos para dizer, esse aí não vai dar em nada. Mas Deus tem essas estranhas manias de, nesses momentos, olhar para essas pessoas e dizer, é esse a quem eu vou restaurar. E nós que estamos por perto, seremos ação de Deus. Não vire as costas para quem precisa de você. Não vire as costas para aqueles a quem você reprova na sua moral e na sua conduta. Não se deixe levar pelos seus preconceitos do dia a dia. Entenda todos os dias que você é resposta de Deus na vida de alguém. E se Deus der a graça de ouvir as minhas orações, Ele vai nos dar muitas e muitas e muitas oportunidades de nós exercermos essa missão no nosso dia a dia. Que Deus use a mim e a vocês nesses dias, nesses momentos e nessas missões, para que o reino de Deus seja expandido no nosso meio, para que a nossa igreja esteja cada vez mais cheia de pessoas procurando por Jesus, para que nós sejamos aqui, como o pastor sempre diz, um lugar não para pessoas perfeitas ou para pessoas completamente saudáveis, mas que nós sejamos um hospital para aqueles que estão de fato doentes. E trabalhar no meio de doentes não é fácil. Você está preparado para isso? Amém? Você quer estar preparado para isso? Eu convido você a ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir, nós vamos cantar uma música juntos, e eu gostaria que você a cantasse em forma de oração a Deus, para que Deus nos use em todos os momentos, de todas as formas, como um sinal do reino de Deus, onde quer que a gente esteja. Que você cante nesse momento, se você preferir, cantar com os olhos fechados, cantar como você quiser. Faça dessa música uma oração sua ao Senhor.